Iniciando uma vida cristã. Qual é o significado do batismo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. João 3, 3 e 5. Portanto, de acordo com Jesus, precisamos ser nascidos da água e do Espírito. Nascer do Espírito significa entrar numa nova vida mediante uma mudança de mente e de coração. Por envolver um tipo de experiência completamente novo e não apenas um aperfeiçoamento do velho estilo de vida, o ato de fazer parte do reino de Deus é denominado novo nascimento. O batismo pela água é um símbolo exterior que retrata a mudança interior. Por que eu deveria ser batizado? Nossa salvação é possível em virtude de 3 grandes atos de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo possibilitou a nossa salvação mediante a sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e então ressurgiu da tumba para nos dar uma nova vida de justiça. Ao sermos batizados, estamos simbolicamente participando de sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo significa que morremos para o pecado com Cristo, sepultamos nossa vida de pecado com Cristo e estamos ressurgindo para viver uma nova vida em Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus se tornam a nossa própria morte e ressurreição. Deus pode fazer com que morramos para o pecado, como se tivéssemos crucificado nossa vida de pecado. Ele pode nos ressuscitar para as coisas do Espírito, como se estivéssemos ressuscitando dos mortos. O ato físico do batismo representa simbolicamente os passos da conversão. Primeiramente, somos mergulhados na água, somos imersos completamente da mesma forma que uma pessoa que morre é enterrada e coberta com terra. Isso mostra que estamos desejosos de morrer com Cristo e enterrar nosso velho estilo de vida. O batismo é um funeral, uma despedida formal de uma existência na qual o pecado nos dominava. Então somos erguidos da água pela pessoa que está nos batizando da mesma forma que uma pessoa é ressuscitada do túmulo. Isso mostra que somos uma nova criação, que recebemos a nova vida prometida por Deus. Apenas o batismo por imersão pode demonstrar precisamente o verdadeiro significado do batismo: morte, sepultamento e renascimento. O batismo por aspersão não simboliza adequadamente o novo nascimento. Mas o que realmente então significa morrer com Cristo? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6, 6. O batismo representa exteriormente o que uma pessoa deve fazer interiormente, entregar tudo a Cristo. Se não quisermos fazer isso e nos apegarmos a qualquer das velhas coisas, continuaremos escravos do pecado. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, nossos desejos pecaminosos são deixados sem poder e nossa transformação começa. Quem é responsável pela mudança que ocorre em nossa vida? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Quando me identifico com a crucifixão de Cristo através do batismo, dou oportunidade para que uma poderosa força tome conta da minha vida. Cristo vive em mim. A fim de depositar sua vida totalmente nas mãos de Cristo, olhe primeiramente para Cristo morrendo na cruz. Não olhe para o pecado que ameaça você. Não olhe para o seu passado e nem reclame. Olhe para Jesus.
Ao observarmos a maneira corajosa pela qual Cristo morreu no Calvário, conseguimos nos solidarizar com ele e dizer, pelo poder da cruz, afirmo que estou morto para os velhos hábitos e me entrego a Deus. Escolho empunhar a bandeira de Cristo. De agora em diante vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ao nos apropriarmos do poder da morte e ressurreição de Cristo, vemos mais e mais que as suas boas qualidades substituem nossos velhos hábitos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram novas coisas. 2 Coríntios 5:17. Mediante o batismo, expressamos nosso desejo de andar de mãos dadas com Jesus e vivemos uma vida nova e melhor em Cristo. Jesus efetua em nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Ressurgimos da água como nova criação. Ele nos concede poder e força para termos uma nova vida. Por que Jesus foi batizado? No Pentecostes, Pedro disse aos que buscavam se libertar da culpa que deveriam arrepender-se e ser batizados. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, como está escrito no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Já que Jesus nunca cometeu um único pecado, por que ele se permitiu ser batizado? Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, para cumprir toda a justiça. Mateus 3, 13 a 15. Jesus era uma pessoa sem pecado. Ele não precisava se arrepender de qualquer pecado. Ele foi batizado por outra razão: cumprir toda a justiça. Ao ser batizado, Jesus deixou um exemplo positivo para nós, seres humanos fracos e pecadores. Cristo nunca pede a seus seguidores para irem a algum lugar onde ele já não tenha ido. Por isso, quando os crentes são imersos na água do batismo, eles estão seguindo os passos do Mestre. Por ter morrido por nossos pecados, Cristo pode nos dar sua justiça. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Diante de Deus, somos transformados de pecadores em santos, crescendo com isso na justiça e vivendo uma nova vida em Jesus. Por que deveríamos passar pela imersão? Cristo foi imerso em seu batismo, não aspergido com água. João o batizou no Rio Jordão porque havia ali muitas águas. Quando Jesus foi batizado, ele desceu até a água e assim que Jesus foi batizado, em grego significa imerso, ele saiu da água, como está no livro de Mateus, capítulo 3, verso 16. Quando entendemos o verdadeiro significado do batismo, temos pouca dificuldade em reconhecer e autenticar a forma de batismo. A própria palavra batizar vem da palavra grega baptizo e significa mergulhar ou imergir. Durante a visita de John Wesley à América, em 1737, um júri de uma igreja formado por 34 homens discutiu com ele sobre a estranha decisão de se recusar a batizar o filho, Sr. Parker, a não ser por imersão. É evidente que o pai do metodista batizava seus conversos por imersão. O reformista João Calvino afirmou: é certo que a imersão era a prática da igreja primitiva. Mas a história da igreja primitiva deixa claro que o batismo significa exatamente isso, imersão. Ian Stanley, da Igreja da Inglaterra, escreveu: pelos primeiros 13 séculos, a prática quase universal do batismo era a mesma que lemos no Novo Testamento, e que é o próprio significado da palavra batismo. Aqueles que eram batizados eram submergidos, imersos, mergulhados na água. Os batistérios para imergir os conversos começaram a aparecer em muitas igrejas que foram construídas entre o IV e o V século na Europa e Ásia. Igrejas como a Catedral de Pisa, na Itália, e a de São João, a maior igreja de Roma. Não foi até o Concílio de Ravenna, no começo do XV século, que a Igreja Católica aceitou a aspersão como equivalente à imersão. Quanto à prática da igreja, não devemos seguir o que um homem ensina, mas o que Cristo e seus apóstolos ensinam. Muitos cristãos sinceros cultivam a tradição do batismo de crianças, e dedicar os filhos a Deus desde que nascem, com certeza é recomendável.
A Bíblia, contudo, deixa claro que uma pessoa deve ser ensinada qual o caminho da salvação antes do batismo. A pessoa deve crer em Jesus antes de ser batizada e deve se arrepender do pecado e ser perdoada antes de ser batizada. Um bebê é incapaz de crer, de arrepender-se e confessar seus pecados, que são passos que devem preceder o batismo. Por que é importante ser batizado? De acordo com Jesus, o batismo é essencial para aqueles que desejam entrar no céu. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3:5. Jesus apresenta apenas uma exceção. O ladrão na cruz foi nascido do Espírito, mesmo porque era impossível para ele deixar a cruz e ser imerso na água como um sinal de sua mudança de coração. Jesus lhe prometeu que estaria no paraíso, como está no livro de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. Para o ladrão, ser nascido da água e do Espírito representou aceitar o sangue de Jesus que estava sendo derramado para o perdão dos seus pecados. Agostinho observou: há um caso de arrependimento na hora da morte registrado, o do ladrão arrependido, por isso ninguém deveria se desesperar, mas há apenas um, para ninguém supor que isso é aplicável a todas as situações. O próprio Jesus deu essa solene advertência. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Ao morrer em nosso lugar no Calvário, Jesus tornou pública aquela demonstração do seu amor por nós. Precisamos responder a uma confissão pública e sem receios de nosso compromisso com Cristo através do batismo. Você já se iniciou numa vida em Cristo? Você já foi batizado? Se não, por que não se preparar para fazer isso no futuro próximo? O batismo é apenas o começo. O batismo representa nosso compromisso com o estilo de vida cristão. Mas nossa entrega pelo batismo não significa que podemos confiar que a transformação dura pelo resto da vida. Quando uma criança nasce, uma celebração é preparada. Depois que o dia termina e o entusiasmo diminui, o bebê demanda cuidado diário, banhos e uma constante preocupação por seu bem-estar. O mesmo acontece quanto ao batismo. Paulo, falando de sua experiência, disse: todos os dias enfrento a morte. Como está escrito em 1 Coríntios 15, verso 31. Mediante a rejeição diária do egoísmo, nos tornamos mais e mais dispostos a responder ao chamado de Cristo. O rito do batismo, bem como a cerimônia de casamento, foi planejado para ser uma confirmação formal de que um relacionamento maravilhoso e crescente foi iniciado. A fim de crescer consistentemente, precisamos nos entregar diariamente a Cristo e diariamente recebemos uma nova vida mediante a oração e o estudo da Bíblia. Um motivo para se alegrar. O batismo é motivo de grande alegria porque aqueles que colocam sua fé em Cristo têm a certeza da vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, está escrito em Marcos 16:16. Quando somos batizados, iniciamos uma caminhada que nos leva para o alto, em direção à felicidade eterna. O batismo também celebra a felicidade presente em Cristo. Ele promete o dom inestimável do Espírito Santo para aqueles que são batizados, como está escrito em Atos 2:38. Com o Espírito recebemos também o fruto do Espírito, o amor, que enche a vida com alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como está escrito também em Gálatas 5, versos 22 e 23. Ter Jesus vivendo em nós através do seu Espírito Santo nos dá uma profunda certeza. O próprio Espírito testemunha que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Essa relação segura com Deus nos traz muitos benefícios, mas não nos garante uma vida livre de problemas. Na verdade, o inimigo frequentemente tenta colocar as maiores dificuldades na vida daqueles que há pouco tempo fizeram seu compromisso com Cristo. Contudo, quando estamos nas mãos de Deus, sabemos que Ele usa todas as coisas que acontecem a nós, sejam boas ou ruins, para nos ensinar e nos ajudar a crescer. Uma jovem tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo e ser batizada. Apesar da ameaça de seu marido de se divorciar dela caso isso acontecesse. Ele não queria tomar parte na nova fé dela, mas ela ficou firme com Jesus e tentou se tornar uma esposa mais amável do que já havia sido no passado. Por algum tempo o marido complicou as coisas em casa.
Finalmente, ele foi vencido por um argumento que ele não tinha como contrariar: a vida transformada da sua esposa. Esse homem dedicou sua vida a Cristo e também foi batizado. Apegar-se intimamente a Cristo nos torna instrumentos poderosos em suas mãos. Podemos dedicar nossa vida a Ele incondicionalmente, pois Ele já fez um compromisso muito maior conosco quando pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Que grande privilégio o de entregarmos publicamente o nosso amor e nossa submissão a Deus. Se você ainda não fez isso, escolha dedicar sua vida a Cristo agora mesmo. Peça para Ele criar uma nova vida em você pelo Espírito Santo e então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Santo.